Aí, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Que saudades! Não aguento mais esse ritmo de quarentena. A gente tá doido pra retomar tudo na normalidade, né? Vocês estão? Eu acho que tá todo mundo já meio entediado, né? Meio cansado de ficar tão tempo assim em casa. Vamos aguentar firme porque eu quero acreditar que falta pouco. Eu sou uma pessoa otimista. E enquanto isso, nós continuamos com as nossas análises de obras do Paz UNB. Esse repertório da terceira etapa tá maravilhoso, tá lindo. Eu amo de paixão esse repertório. Eu acho que ele abre possibilidades de discussão muito boas. Possibilidades de discussões muito boas. Fica melhor falar assim, né? Meio esquisito, do jeito que eu falei anteriormente. E a gente consegue refletir sobre várias questões, sobre vários pontos muito pertinentes. Qual é o nosso repertório de hoje? Tcharam! Apareceu? De novo. Tcharam! Jardim Macalé com a música Trevas. Professora, eu conheço esse nome, Jardim Macalé, eu já ouvi esse nome. Claro que ouviu quando a gente falou sobre a música marginal, aquela vanguarda dos anos 70. Lembrou? Não lembrou? Tem vídeo para assistir então, sobre música marginal. Deixo o link para vocês na descrição desse de música marginal, mas eu sei que vocês lembram. O Jardim Macalé, ele faz parte então de um seleto grupo nomeado de Os Malditos, dentro dessa vanguarda dos anos 70, que é a música marginal. Uma música considerada anticomercial, não se insere no cenário da música mais comercial, né, obviamente, não está ali ligado à indústria fonográfica, eles são difíceis de ouvir, de entender, de rotular, e aí os artistas que fazem parte disso, então, acabam sendo chamados de malditos, tá bom? Tranquilo, né? Dá para lembrar um pouquinho desse momento. Mas a música que a gente vai trabalhar, essa música chamada Trevas, ela não faz parte dessa música marginal dos anos 70, porque ela foi escrita quando? Em 2019. Ela foi escrita no ano passado. O Jardim Macalé, depois de 20 anos sem lançar absolutamente nada novo no mercado, ele vem então com um disco chamado Besta Fera, é o nome do disco, e a música Trevas é a terceira faixa desse disco, que foi lançado pela Natura Musical, com um repertório inteiramente autoral. Todas as músicas do Jardim Macalé? Não, mas todas as músicas inéditas. Inclusive, essa música Trevas, a letra não é do Jardim Macalé. A letra, ele vai pegar alguns versos, tá? De um poema de um autor americano chamado Ezra Pound. Esse autor, ele viveu entre 1885 e 1972. Morreu já tem bastante tempo, né? E aí, a gente tem então o Décio Pignatari. Grava esse nome, Décio Pignatari, porque ele vai aparecer pra gente em breve quando falarmos sobre Tropicália, ok? Grava esse nome. O Décio Pignatari, junto com Augusto de Campos e o Haroldo Campos, esses dois são irmãos, eles vão fazer uma tradução do poema e essa tradução vai servir, né, como a inspiração para a composição de Trevas do Jardim Macalé. Tranquilo até aqui? Então a letra não é do Jardim Macalé, é a tradução então de um poema, tá? Mas a parte musical sim foi o Jardim Macalé que cantou e a interpretação também é por conta dele, né? Aí eu peguei uma frase da música pra gente já falar dela de cara antes de ouvir a música e pensar um pouquinho sobre essa frase. Olha que incrível um dos versos dessa música, né, do Jardim Macalé. A gente fala assim por conta da interpretação, né? Chegamos ao limite da água mais funda. Gente, isso diz alguma coisa pra vocês? Nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento social, a gente olha assim e fala, que mundo ao avesso, né? Tantas manifestações, tantas coisas acontecendo, e a gente começa a querer ver, né, um ponto de luz diante de tantas trevas, né? A música, ela se coloca muito, muito, muito atual pra gente, tá?
Importante pensar nessas coisas. Já vai anotando lá na sua ficha, no seu mapa mental, no que você vai construir aí para conseguir se lembrar dessa música. Compositor da obra, né, da música, é o Jardim Macalé, mas a letra não é dele. A letra, então, é uma adaptação da tradução de um poema. O poema quem fez, então, foi o Ezra Pound, um americano, e foi traduzida pelos irmãos Haroldo Campos e o Augusto Campos, junto com Décio Ignatari, um asterisco nesse nome, grifa esse nome que a gente vai precisar dele em breve. Parte musical, então, é sim do Jardim Macalé. E aí faz parte, então, de um disco, né, ou de um CD, digamos assim, chamado Besta Fera, que foi lançado em 2019. Tranquilo? Repertório todo autoral. Vamos para as características musicais agora, propriamente falando? Elas são muito importantes pra gente, né? Em relação às características musicais, aqui a gente vai conseguir atribuir um gênero musical. O Jardim Macalé é aquele cara um pouco irrotulável, né? Digamos assim, porque ele faz parte daquela vanguarda dos anos 70. Mas aqui ele vai trazer pra gente uma linguagem que se aproxima bastante e pode até ser considerado um tipo de rock. E ele vai fazer isso como uma referência, vai remeter um pouquinho ao primeiro disco, né, do Jardim Macalé, que foi gravado em 1972. Lá, ele fazia uma conexão de linguagem com o chamado Power Trio. O Power Trio do rock é a guitarra, o baixo e a bateria. Mas o Jardim vai usar esse Power Trio, ao invés de usar a guitarra, ele vai usar o violão com corda de aço. Tá? Mas a mesma referência, o uso, o recurso vai ser muito parecido. O recurso sonoro, tá? Que ele vai utilizar vai ser da mesma maneira. E aí a gente tem que lembrar, mesmo falando que isso é um tipo de rock, o Jardim Macalé, ele segue ligado, né, com essa questão dos malditos, da música marginal, só que agora trazendo uma, né, vertente dessa música contemporânea brasileira, ok? Minhas fontes sonoras em trevas são violões, que o próprio Jardim vai tocar algum desses violões, guitarra, baixo, bateria e voz. Quem faz a voz? O Jardim Macalé. Ele que interpreta a própria música. Textura, essa é fácil pra caramba, que a gente vai perceber. Voz principal, acompanhamento, homofônica, é a minha textura. E a estrutura dessa música? Essa é bem mais tranquila. Essa é bem mais fácil do que as outras que nós vimos até agora. Ainda bem, né? Pelo menos isso. A, B, C. Fácil assim. Fácil de verdade. Vamos começar ouvindo então, né? Para entender isso daí. Parte A da música. Ouçam e vejam, porque é videoclipe. Valendo! Som ou sono, sombras sobre o oceano. Cidades cobertas de névoa espessa, jamais devassada por brilho do sol. E aí? O que vocês acharam? Até agora, referências de imagem, né? Nós temos já sonoridades. Já perceberam alguma coisa? Acharam estranho? Aceitável? Vai aí guardando suas impressões. Vamos para a parte B da música. Chegamos ao limite da água mais funda. Levanto o olhar pro céu. Chegamos ao limite da água mais funda. Levanto o olhar pro céu. Essa parte aqui, ela é aquele trechinho, né, da frase que eu comentei com vocês logo no início, né? Traz a parte forte do tema. Nessa parte aqui. Próxima parte, parte C, então, da música. Valendo? Trevas, treva mais negra sobre homens tristes. Trevas, trevas, treva mais negra sobre homens tristes. Me calo. Essas partes a gente pode chamar assim, A, estrofe. O B é uma espécie de pré-refrão. E o C é o refrão propriamente dito. Beleza? E aí é onde ele fortalece, inclusive, o tema da música, tá? Para além desses momentos, nós temos 2 outros momentos para prestar bastante atenção.
a gente vai ter solo de guitarra, onde a guitarra vai trabalhar com acordes um pouco mais dissonantes, fora do nosso campo harmônico, do nosso lugar de repouso, né, de escuta musical, tá? Vamos escutar essa parte da guitarra? Ouçam! Aqui o solo da guitarra é mais quebrado, é mais dissonante, mas isso tudo é muito intencional. Inclusive, essa dissonância, ela não funciona numa ideia de desconstruir, sabe? Essa imperfeição, ela na verdade, ela ajuda a construir uma espécie de surpresa, digamos assim, que valoriza a própria interpretação da música, tá? Tem um outro trecho que eu preciso muito mostrar esse trecho pra vocês, ele é muito legal, porque ele vai dar pra gente, inclusive, uma sensação de sufocamento, dá um certo desespero, porque o Macalé, ele vai cantar, assim, dentro da água, sabe? Vai cantar, sai bolhas, né, de água aí na música, tá? E aí eu tenho uma variação da parte B, é um belinha, né, já que isso aqui ressalta muito aos ouvidos. Vamos escutar essa parte. Trevas. E aí? Dá uma sensação meio estranha, uma certa agonia? Vocês sentiram isso? Ou sou eu que estou viajando? Então, a gente pode perceber nessa composição o seguinte: ao mesmo tempo que é uma linguagem mais contemporânea, tanto do ponto de vista do próprio videoclipe, quanto das sonoridades, tá? Mas ao mesmo tempo que tem essa sonoridade contemporânea, ela traz alguns elementos de ligação com o que o Jardim Macalé já produziu no passado. Prova disso é a forma como a guitarra trabalha, né? Essas distorções, essas dissonâncias, e que a música ela é construída a partir dessas dissonâncias, tá? Isso reforça todas essas questões. Mas é uma música muito mais fácil de ser consumida se a gente pensar não, né? É uma música muito mais fácil de ser consumida se compararmos com a música do Walter Franco. Concordam comigo? Então a gente já vê uma mudança de linguagem, né, bem considerável. Já tem uma boa mudança em relação a esse padrão de consumo da música, né? Tema da música. Você consegue me falar? Que tema é esse? Sobre o que essa música fala? O que ela trata? Quais são os aspectos dessa música? Pensamos igual, então. O tema ele precisa ser analisado tanto do ponto de vista da temática de letra, da temática musical propriamente dito, mas como dessa informação de fotografia e de construção do próprio videoclipe, né? Inclusive, esse videoclipe trabalha muito com a ideia de fotografia. A foto ali é muito presente. Galera, ele foi feito em uma parte dele, né, em uma caixa com areia, com vidro, sabe? É uma construção meio que minimalista, digamos assim, a construção do videoclipe. Vale, inclusive, a pena vocês escutarem, tá? Escutarem não. Vale, inclusive, a pena vocês lerem sobre a montagem desse videoclipe. Bem fácil de achar na internet, tá? É bem tranquilo de achar isso. Como que foi montado, como que foi construído esse videoclipe, tá? As imagens são densas, são escuras, e a gente tem uma alternância dessas imagens mais densas e mais escuras com uma ligação entre a letra, né, e os tempos mais atuais.
a gente não tem como ignorar que essa música, ela traz uma questão social e política forte nela, né? Vamos deixar isso aí por conta da nossa interpretação, da nossa reflexão e crítica, tá? No clipe, o Jardim Macalé, ele vai aparecendo de relance, atrás de camadas de vidro. Vocês perceberam isso? Em alguns trechos que a gente viu já aparecia, né? E aí ele também aparece como se fosse o ponto de luz. Lembra que o nome da música é Trevas. O ponto de luz, então, na escuridão. E de lá sai aqueles lasers, né? Trabalha muito com essa questão do laser, essa imagem do videoclipe. Isso é muito atual também, tá? Em um determinado momento que tem do clipe, a gente também viu essa parte, ele vai tocando esses lasers como se aquilo lá fosse as cordas da guitarra elétrica. Perceberam essa relação entre o som e o que ele tá fazendo ali no feixe de luz? É muito intencional, tá? Então ele transforma como se ele estivesse tocando uma guitarra de laser, digamos assim. Essa é a intenção da imagem ali do videoclipe, tá? Quando ele toca, então, essa guitarra de laser, digamos assim, tem um frame, né, do vídeo que aparece pra gente, curto, escrito o seguinte: imagina beber eletricidade. Vocês prestaram atenção a essa parte? Isso daí é uma referência àquela parte lá de trás do Jardim Macalé, de quando ele estava naquela vanguarda dos anos 70, e quando a gente tem, então, o ato institucional número 5, que entra toda aquela questão de censura, e se falava, né, nessa parte de tortura, ok? E aí, isso era uma das características que aparecia. Então, quando ele coloca assim, imagina beber eletricidade, a questão dos choques, né, é uma referência a esses atos de tortura. Inclusive, há uma relação também muito forte, né, desse momento em que o Jardim Macalé canta, né, no balde com água, com um disco dele de 1972, Aprender a Nadar. E o Jardim conta, né, que era muito comum ele estar em casa e receber a visita de alguns militares, saber assim, vem cá comigo, vamos passear aqui, né, ele morava no Rio, vamos passear aqui pela Guanabara. E aí, você quer aprender a nadar? Como uma espécie de ameaça de jogarem ele no mar, né? E ele ter que aprender a nadar ali naquela situação, digamos. Então ele faz essa referência nessa produção também, né? Bastante tempo depois, ele joga pra gente essa mesma referência. Em todo o clipe, a gente vai conseguir perceber, e aí eu tô falando, obviamente, do clipe, porque a nossa informação aqui é de uma obra audiovisual. Eu tenho que analisar a música, eu tenho que analisar a imagem também. Há sempre um jogo de sentido, né, entre esses contrastes. E é um clipe que ele dá uma certa vontade de você assistir mais de uma vez, de você ter atenção a outros elementos. Eu assisti esse clipe várias vezes e, assim, no primeiro momento eu percebi uma coisa, no segundo momento eu percebia uma informação que eu não tinha percebido anteriormente. E cada vez que eu reassistia, mais informações iam aparecendo pra mim. Então o clipe joga pra gente um pouquinho disso, sabe? Daquelas informações que elas não ficam tão na cara, não ficam em evidência num primeiro momento. Por isso vale a pena assistir muito mais do que uma vez, tá bom? Recomendo assistirem isso daí. Pessoal, e aí? É tranquila essa música, não é? Ela é bem fácil, tá? Falamos então sobre o compositor e intérprete, falamos de contexto dela, aliás, a gente já tinha contextualizado em tempos anteriores, mesmo ela sendo atual, a gente, né, tem essa ligação. E fizemos então a parte de análise musical. Tranquila ela? Se ficar uma dúvida, pode deixar nos comentários, pode escrever, entrar em contato. Se você gostar do vídeo, curte, comenta, indica para os amigos, tá bom? Vamos tentar ajudar aqueles colegas que nem sempre estão tendo acesso às mesmas informações que vocês. Isso também é legal, é solidariedade e empatia no momento que a gente precisa muito, né? Como sempre, meus amores, eu espero que vocês estejam bem felizes, que seus sonhos se realizem. Um beijo grande, até a próxima aula. Tchau, tchau!